Internacional Literatura e o Winnicott para estar aqui falando para vocês. E queria também agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui ou que vieram aqui para me ouvir, né? Eu trabalho há mais de 25 anos com o Winnicott, seja na universidade, lecionando, pesquisando e orientando dissertações e teses no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo e também no meu consultório com os meus pacientes. Então, o que eu vou fazer aqui é dividir um pouco com vocês algumas das minhas pesquisas dentro da obra winnicottiana. Eu vou ler a minha palestra para não me perder. Ela não é uma palestra muito longa, eu não gosto de palestras muito longas, porque as pessoas começam a ficar com sono e desviarem a atenção, então é uma palestra relativamente curta, e após a palestra a gente pode conversar, debater e coisas do gênero, que eu acho que é a parte mais rica do processo, não? Então, o nome da palestra é O Lugar do Manejo na Psicanálise das Psicoses, segundo o Winnicott. O Winnicott utiliza o termo manejo, em inglês management, tanto para falar do processo de holding no desenvolvimento infantil, quanto na clínica psicanalítica. Vocês sabem que holding pode ser traduzido por sustentação, não? É a sustentação que a mãe dá ao bebê no seu processo, bem como a sustentação que o analista dá ao paciente. Assim, numa carta dirigida a Herbert Rosenfeld, Winnicott diz, eu cito Winnicott, se um analista ou um hospital psiquiátrico podem curar um paciente esquizofrênico, certamente deve ser possível que uma mãe faça o mesmo logo no princípio, quando o bebê está bem, e a conclusão lógica é que muitas vezes a mãe impede a esquizofrenia por meio de um bom manejo comum. Fim de citação. Ou seja, o Winnicott diz que um analista ou um hospital psiquiátrico podem curar um paciente esquizofrênico. De fato, ele pensava assim, ele pensava que a análise pode curar, ou seja, transformar um paciente esquizofrênico e transformá-lo numa pessoa saudável, diferente de outras linhagens psicanalíticas, como a lacaniana, por exemplo, que pensa que a esquizofrenia é uma estrutura e ela vai continuar igual. O que a psicanálise vai fazer vai poder ajudar o paciente a ter outras formas de participação social, mas não vai poder transformar a estrutura. O Winnicott não pensava assim, né? Também, quando o Winnicott classifica os tipos de psicopatologia e as ferramentas psicanalíticas usadas no tratamento das mesmas, fala em 3 agrupamentos. O primeiro é o dos neuróticos, para os quais ele utiliza a técnica psicanalítica clássica, baseada na associação livre, na atenção flutuante e na interpretação da transferência. O segundo agrupamento é o das patologias depressivas e seus derivados, para o qual ele utiliza a técnica clássica acompanhada de certo tipo de manejo. O terceiro agrupamento é o das psicoses e é dele que trata o presente texto. Eu cito novamente o Winnicott. Ele diz, no terceiro agrupamento eu coloco todos aqueles pacientes cuja análise tem que lidar com os estágios primitivos do desenvolvimento emocional antes e para cá do estabelecimento da personalidade como uma entidade, antes do atingimento do estado da unidade espaço-temporal. A estrutura pessoal não está ainda seguramente edificada. Cada relação a esse terceiro grupo, com relação a esse terceiro grupo, a ênfase está mais seguramente no manejo e algumas vezes, durante longos períodos com esses pacientes, o trabalho analítico ordinário tem de ser suspenso, o manejo sendo tudo. Fim de citação. Elza Oliveira Dias, num dos seus artigos, nos dá uma bela definição do que vem a ser o manejo na clínica psicanalítica winnicottiana. Eu cito, então, a Elza.
Uso o termo manejo, management, para referir-me ao modo como a mãe ou o analista ambiente estendem o cuidado ao ambiente, preparando-o para que ele seja um lugar confiável para o bebê ou paciente. Se o analista é ainda objeto subjetivo para o paciente, que regride a dependência, então ele também faz parte do ambiente, e tanto a qualidade de sua presença como sua pontualidade, por exemplo, estarão excluídas nesse cuidado. Muitas vezes, o manejo abrange administrar a situação mais ampla do paciente, orientando os pais, a escola ou o hospital para que certos cuidados ou atitudes sejam dispensados ao paciente. Eu vou comentar a citação, obviamente. Então, o manejo ele está sempre ligado a lidar ou responder a necessidades egóicas do paciente, e ele está ligado a criar uma confiabilidade no ambiente, não é? Especialmente se nós estamos num período da análise em que o paciente regrediu a estágios de dependência, portanto, a estágios muito primitivos. Nesse momento, ele se confunde com o ambiente. Ou seja, ele e o ambiente passam a fazer parte de uma mesma entidade. Então, nessas ocasiões, a presença do analista é super importante. O cuidado, né, é bastante importante. E também, quando a gente trata de psicóticos, ou também na psicanálise de crianças, o manejo inclui lidar com a escola, o hospital, a família, os pais, às vezes amigos mais próximos, etc. E tal. Aqui é preciso considerarmos que a regressão à dependência é, segundo Winnicott, o processo ao qual toda e qualquer tentativa de análise de um paciente psicótico está destinada, se quiser ter êxito, já que ele necessita retomar o processo de amadurecimento congelado no tempo em função de falhas ambientais severas. A regressão terapêutica, aliás, antes de Winnicott, já havia sido proposta e praticada por Sándor Ferenczi nos casos difíceis de pacientes na fronteira entre a neurose e a psicose. E, embora com matizes um pouco diferentes, o que o Winnicott fez foi seguir o caminho bastante convergente com aquele já trilhado pelo psicanalista húngaro, conforme já salientei num texto anterior. Eu cito, então, a mim mesmo um texto já citado por mim, é um texto do Ferenczi. O Ferenczi diz: a análise deve permitir ao paciente, moral e fisicamente, the utmost regressions, as mais extremas regressões, sem se envergonhar. É somente então, depois que ele ou ela desfrutou durante certo tempo, sem escrúpulos, do taking everything for nothing, considerar tudo como nada, que o paciente fique em condições de adaptar-se aos fatos, até mesmo de tolerar o sofrimento alheio de um modo material, sem esperar algo em troca, bondade. O fragmento é um pouco confuso, porque ele é uma citação do diário clínico do Ferenczi, que foi, obviamente, um manuscrito que não foi concluído por ele. Ele morreu antes de concluir, então ele é um conjunto de fragmentos, né? Por isso eu vou, evidentemente, comentar a citação do Ferenczi. Mas o que quer dizer exatamente desfrutar sem escrúpulos do considerar tudo como nada? Penso que justamente significa poder reviver a situação traumática diante de um ambiente capaz de sustentação e de acolhimento, que é o ambiente terapêutico, até o nível em que aquilo tudo que aconteceu já não significa mais nada, quando se torna até mesmo possível entender as razões do outro, do agente traumatizante, e de tomar contato com seu sofrimento.
É nessas horas que pode surgir uma possibilidade de perdão e de libertação do ressentimento e do peso que ele representa. Como dizia Ferenczi, um novo nascimento, uma nova decolagem, por assim dizer. É evidente, por outro lado, que as regressões terapêuticas propostas por Ferenczi não são exatamente as mesmas propostas por Winnicott, já que este último concebia um processo de amadurecimento da criança formado por etapas a serem percorridas e transpostas, e que as regressões não significavam tão somente a revivência do trauma, mas a retomada de alguma dessas etapas, especialmente as mais antigas. Por isso, ele as denominou regressões a estágios de dependência. Mas é inegável também que, sem o start dado por Ferenczi, as regressões terapêuticas jamais fariam parte da técnica psicanalítica. Nesta mesma direção, conforme salientei num outro texto, para quem está regredido a um estágio de dependência, a interpretação psicanalítica perde completamente o sentido, já que ela serve primariamente para ajudar o paciente a distinguir, na neurose de transferência, o tempo passado, que se encontra sobreposto ao tempo presente, colorindo-o com suas cores próprias, bem como para diferenciar a figura real do analista do objeto primário também sobreposto a ela. Ou seja, para operar a diferença entre o objeto objetivo, analista real, e o objeto subjetivo, figura da mãe, pai ou congênere sobreposta à figura do analista. Ora, nas regressões à dependência, o paciente retorna de fato ao passado e somente visa o analista como objeto subjetivo, já que retorna a uma fusão com o ambiente, sendo o analista experimentado como uma extensão do seu ser. É o que nós chamaríamos de psicose de transferência. Por isso, nessas regressões, não há nada a ser discriminado, já que aí não temos mais sobreposições temporais e espaciais, devendo a interpretação psicanalítica ceder, então, o seu lugar ao manejo terapêutico. Explicando um pouquinho melhor isso, nas neuroses eu tenho a neurose com pacientes neuróticos, eu tenho o que o Freud chamava de neurose de transferência. Na neurose de transferência, passado e presente estão sobrepostos. Há acontecimentos traumáticos passados que se reatualizam no presente na relação com o analista. E, nesse sentido, a figura do analista também fica sobreposta a objetos primários da história do paciente. Isso na neurose de transferência. Então, a interpretação serve tanto para distinguir os tempos, passado do presente, como para distinguir o analista da figura primária que está sobreposta a ele. Na psicose de transferência, como o paciente retorna de fato ao passado e o presente desaparece de cena, é assim que o Winnicott pensa, não há o que ser discriminado pela interpretação. Por isso, a interpretação cede lugar ao manejo terapêutico. Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir isso um pouco mais, se isso ficar confuso. Uma outra definição do termo manejo vem de Margaret Little, quando comenta como foi a atuação de Winnicott como seu analista. Ela diz: a sustentação holding, da qual o manejo foi sempre uma parte, significava, para ele, o Winnicott, assumir total responsabilidade, suprimindo tudo aquilo que a força de ego do paciente não podia encontrar nele mesmo. Desculpe, não é suprimindo, é suprindo. Eu vou ler de novo. A sustentação holding, da qual o manejo foi sempre uma parte, significava para Winnicott assumir total responsabilidade, suprindo tudo aquilo que a força de ego do paciente não podia encontrar nele mesmo, e suspendendo isso gradativamente, tão logo o paciente pudesse assumi-lo por conta própria. Em outras palavras, provendo o ambiente facilitador. Fim de citação. O manejo implica, pois, uma adaptação ativa do analista às necessidades egóicas do paciente.
No caso dos pacientes psicóticos, ela é necessária, especialmente nos períodos de regressão à dependência, nos quais seus egos se encontram extremamente fragilizados. Entretanto, é preciso precisar o que o Winnicott entendia como psicose, qual seja, é psicótico todo aquele que utiliza defesas psicóticas de forma crônica ao longo do tempo, estando, pois, aí incluídos tanto os pacientes esquizofrênicos, melancólicos e maníacos depressivos, quanto os pacientes de tipo borderline, já que os tipos de defesa utilizados por todos são de tipo psicótico, variando apenas na gravidade dos sintomas apresentados. Queria frisar que eu estou utilizando o termo borderline aqui no sentido mais amplo que o Winnicott dá ao termo, qual seja, de indivíduos nos quais o centro do distúrbio é psicótico, mas que possuem suficiente organização psiconeurótica para apresentar desordens psiconeuróticas ou psicossomáticas quando a ansiedade psicótica central ameaça irromper de forma crua. O Winnicott cita 3 tipos de defesas psicóticas. Primeiro, a invulnerabilidade que aparece nos isolamentos autistas. 2, a cisão das funções intelectuais do psicossoma. Esta descreve casos em que o intelecto, que se desenvolve para antecipar falhas ambientais e se precaver contra elas, acaba se hipertrofiando devido às intensidades traumáticas e então cinge-se do restante da personalidade, passando a funcionar como um guarda-costas. Vocês sabem que as funções intelectuais se desenvolvem, segundo Winnicott, para prever as falhas ambientais, ou seja, para dar conta das falhas ambientais quando a mãe falha. A mãe, obviamente, não é perfeita, ela falha muitas vezes, isso é normal, mesmo nos casos saudáveis. Então, as funções intelectuais elas se desenvolvem para prever e dar conta dessas falhas ambientais que acontecem. Mas quando as falhas ambientais são muito intensas, as funções intelectuais se hipertrofiam e elas se cindem do restante da personalidade, formando uma espécie de guarda-costas. Isso significa uma vigilância extrema do ambiente e um estado de tensão constante que nunca se dissolve. São indivíduos que nunca conseguem relaxar. Terceiro, a cisão entre o verdadeiro e o falso self, quando esse último se constitui, então, como uma espécie de escudo sobre o self verdadeiro, protegendo tanto das invasões ambientais quanto do impacto dos impulsos instintuais. Ou seja, quando as falhas ambientais são muito intensas, uma parte daquilo que iria formar o self do bebê se desenvolve prematuramente, formando um falso self como um escudo protetor do self verdadeiro, tanto contra as falhas ambientais, as invasões ambientais, quanto a força dos instintos, porque o bebê recém-nascido ele não se apropriou ainda dos instintos. Então, os instintos são sentidos como forças estranhas ao self. Ok? Mas, como esse falso self patológico é uma estrutura frágil, formada por mimetizações ambientais, ele pode facilmente se desestruturar, deixando o self verdadeiro totalmente à mercê das invasões ambientais e do impacto dos impulsos. O falso self, então, é uma estrutura frágil, ele é formado por mimetizações ambientais, ou seja, ele mimetiza traços do ambiente para tentar se adaptar ao ambiente. Mas como ele é formado por mimetizações, ele não parte do núcleo espontâneo e criativo do bebê, ele é uma estrutura frágil. Então, ele se desintegra e se desestrutura muito facilmente diante das exigências ambientais ou dos impactos dos instintos. E quando ele se desintegra e se desestrutura, ele deixa o self verdadeiro, que está totalmente não desenvolvido, não amadurecido, ainda bastante primitivo, à mercê
dos impactos ambientais e dos impulsos. É quando pode eclodir um surto psicótico. Por fim, 4, a desintegração ativa é uma outra defesa psicótica, pela qual o self se protege, seja das invasões ambientais, seja do impacto dos impulsos instintuais, por meio de uma autofragmentação múltipla, ativamente produzida. Essa autofragmentação consegue, então, produzir invulnerabilidade por meio desse processo de cisões múltiplas controladas pela psique do paciente. Ou seja, a psique começa a se fragmentar, e se fragmentando, ela vai criando barreiras múltiplas contra as invasões ambientais ou contra o impacto dos instintos. Eu queria dizer para vocês que essas defesas psicóticas eu tirei da tese da Elza Oliveira Dias, denominada Teoria das Psicoses em D.W. Winnicott, defendida em 1998 no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Clínica da PUC, e da qual eu fui o orientador. A fim de simplificar alguns tipos de manejos clínicos utilizados por Winnicott com pacientes psicóticos, retomo aqui a exposição realizada por Margaret Little de sua análise com Winnicott. Em seguida, faço alguns comentários de cada tipo de manejo, associando ao processo de análise conduzidos por mim. Então, primeiro tipo de manejo do tempo da sessão. O Winnicott percebeu, logo no início da análise, que Margaret Little permanecia um longo tempo recolhida em silêncio no início das sessões. Ela tivera na infância um ambiente barulhento e perturbador e necessitava, então, recolher-se numa espécie de refúgio psíquico em busca de quietude. Desde então, o Winnicott aumentou a duração das sessões de Little para 1h30, de forma a garantir à paciente o tempo necessário de recolhimento e de trabalho de sessão. Na minha experiência clínica, muitos pacientes, especialmente os esquizoides, necessitam de um tempo estendido de sessão em função desse tipo de recolhimento num refúgio psíquico. Aqui eu cito uma nota de rodapé, que é importante. Os pacientes esquizoides possuem, segundo Winnicott, um mecanismo de defesa psicótico caracterizado por um retraimento ao mundo subjetivo devido a um ambiente primitivo caótico e imprevisível, e por essa mesma razão, por uma evitação do contato ambiental sempre que possível. Por isso, a psique não amadurece, permanecendo em seu estado primitivo não integrado. Quando o esquizoide é obrigado a se confrontar com as demandas ambientais e o seu falso self não consegue protegê-lo, lança a mão da desintegração ativa, multiplicando e reorganizando as cisões primitivas como forma de produzir invulnerabilidade. Aqui eu lembro para vocês que o bebê nasce, segundo Winnicott, o bebê recém-nascido, ele é não integrado no tempo e no espaço. Portanto, ele é formado por cisões temporais. Ele vive cada instante como um instante isolado. Um instante que não se liga ao instante seguinte, que não se liga ao instante seguinte, que não se liga ao instante seguinte. São instantes isolados que não se ligam entre si. Por isso, ele fala em cisões temporais. E também cisões espaciais, porque o bebê, não sendo integrado também no espaço, ele não possui uma identidade espacial ainda formada. Então, o que forma a identidade do bebê nesses primeiros tempos? Ele toma a forma do objeto com o qual ele se relaciona. Então, quando ele mama, ele se transforma no seio ou no leite. Quando ele é acolhido no colo da mãe, ele toma o formato do colo da mãe. Quando ele se vê refletido nos olhos da mãe, ele toma o formato dessa imagem que o reflete no olhar materno. Então, isso são as cisões iniciais do recém-nascido, que, segundo o Winnicott, elas vão se fechando por meio do cuidado ambiental.
ok? Mas, quando no indivíduo esquizoide, quando o falso self se desintegra, o indivíduo esquizoide se vê à mercê das demandas ambientais e do impacto dos instintos, ele é obrigado a reorganizar essas cisões originárias para poder se proteger. Então, essas cisões são reorganizadas, criando múltiplas barreiras para se proteger e criar alguma forma de invulnerabilidade. E muitas vezes, então, o paciente esquizoide cria uma espécie de refúgio psíquico no qual ele entra, muitas vezes, para se proteger. Certa paciente minha, com características esquizoides, tinha muita dificuldade de sair de casa para vir às 4 sessões inicialmente combinadas, e isso gerava muitas faltas. Além disso, tal como Little, permanecia longos períodos em silêncio no início das sessões. Quando percebi isso, transformei as 4 sessões em 2 sessões duplas de 1h30, o que possibilitou uma maior frequência às sessões, além de lhe possibilitar o tempo de recolhimento necessários antes de poder se comunicar. Segundo tipo de manejo, manejo do holding corporal. Little relata que em períodos de análise em que sentia um terror de aniquilação, Winnicott segurava suas mãos quase como um cordão umbilical. Frase de Little. A crise poderia demorar bastante tempo, tanto que muitas vezes Winnicott, exausto, chegava a adormecer e Little reagia com raiva. Com relação a esse primeiro período de análise, Little afirma, eu cito a afirmação de Margaret Little, para mim, DW, ela está falando do Winnicott, propriamente, não representava minha mãe. Na minha transferência delirante, ele realmente era a minha mãe. E tal como há na realidade continuidade entre mãe e feto, genética e corporalmente, via membranas e placenta, assim para mim, suas mãos eram o cordão umbilical, seu divã a placenta, e os cobertores eram as membranas, muito aquém de qualquer nível consciente até um estágio bastante posterior. Fim da citação da Margaret Little. Mas poder-se-ia perguntar, mas isso não viola a regra de abstinência proposta por Freud? O Winnicott não estaria aí gratificando eroticamente a paciente, segurando as suas mãos? A resposta é não, pois não se trata aí de um desejo erótico da paciente, mas de uma necessidade egóica diante de um terror de aniquilação. Conforme já salientei no artigo anterior, a sexualidade infantil, segundo Winnicott, desenvolve-se lentamente e à medida em que a criança ou paciente vai conseguindo se apropriar dos impulsos e das sensações eróticas e torná-las parte do self. Mas ela começa a ganhar corpo de fato quando o bebê tem as suas necessidades egóicas garantidas e vai atingindo o estado de integração. Ou seja, somente pode existir sexualidade infantil quando já existe um self relativamente integrado no tempo e no espaço. Nesse sentido, o Winnicott pensava diferente do Freud, por exemplo, para quem a sexualidade infantil já se iniciava no bebê recém-nascido, quando o bebê começava a sugar o dedo, alucinando o seio. Para o Winnicott, a sexualidade infantil se desenvolve ao longo do primeiro ano de vida, o que é completamente diferente. No paciente regredido a um estado de dependência, retornado, pois, a um estado de fusão com o ambiente, o que está em foco são, portanto, necessidades egóicas ligadas ao existir ou não existir e não desejos eróticos associados ao prazer-desprazer. No caso de Little, um terror de aniquilação e impossibilidade de vir a ser diante de agonias impensáveis. As agonias, que eu faço um parênteses novamente, as agonias impensáveis designam, grosso modo, experiências aterrorizantes associadas à falta de cuidados ambientais e muito mais intensas do que as angústias,
porque situadas fora do tempo e do espaço, na medida em que são anteriores aos processos de espacialização e temporalização do bebê no processo de amadurecimento. Designam, então, terrores sem delimitação espacial. Um deles, por exemplo, é a sensação de cair num poço sem fundo e sem finitude temporal. Um paciente meu de tipo borderline, que teve o seu processo de amadurecimento congelado em estágios primitivos, descreve as suas experiências como angústias eternas, infinitas. Os pacientes psicóticos, de forma geral, estão sempre bordejando as agonias impensáveis, separados delas apenas por frágeis mecanismos de defesa. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Terceiro tipo de manejo: manejos do ambiente do paciente. Little relata que nos feriados ou férias, quando Winnicott estava ausente e percebia que ela necessitava de um suporte extra devido à sua ausência, ele combinava, sem ela saber, com algumas de suas amigas para irem encontrá-la e lhe fazerem companhia. E quando intuía que ela poderia se matar durante a sua ausência, providenciava, de acordo com a paciente, uma hospitalização, da qual cuidava nos mínimos detalhes, já que era psiquiatra e tinha acesso aos hospitais e médicos responsáveis. Quarto tipo de manejo: manejos como ego auxiliar do paciente. Quais são esses manejos? O primeiro deles é funcionar como duplo do paciente, expressando sentimentos que o paciente ainda não consegue expressar. Por exemplo, quando Winnicott disse em certa sessão para Little: "Eu realmente odeio a sua mãe", expressando um ódio que a paciente ainda não conseguia expressar. Segundo tipo de manejo como ego auxiliar: cuidar da segurança do paciente quando ele se encontra no estado emocional alterado. O Winnicott chegou a esconder as chaves do carro de Little quando sentiu que ela se encontrava no estado alterado de consciência e poderia correr perigo dirigindo. Somente lhe devolveu as chaves quando percebeu que ela voltara ao seu estado normal. Terceiro tipo: realizar as sessões na casa do paciente quando este, por doença ou outros impedimentos, torna-se incapaz de se locomover até o consultório do psicanalista. O Winnicott atendeu Little na casa da paciente durante um longo tempo, quando ela teve uma crise de gastroenterite e não conseguia se locomover. Quarto tipo de manejo como ego auxiliar do paciente: situar o paciente no tempo quando este se encontra confuso em função de estar experimentando no presente estados que originalmente aconteceram no passado. No momento em que Little estava sentindo medo de ser aniquilada, Winnicott lhe disse que esse medo de aniquilação já tinha acontecido, que ela tinha de fato sido aniquilada psiquicamente no passado, mas tinha sobrevivido corporalmente e estava então revivendo a experiência já acontecida. Esse é um tipo de manejo que pode ser descrito também como uma forma de interpretação, muito embora não seja uma interpretação de tipo transferencial, mas uma intervenção própria para os pacientes que ainda não estão integrados no tempo e no espaço. Esses são alguns exemplos de manejos clínicos que pertencem ao protocolo clínico de Margaret Little. Passo agora a citar alguns de minha experiência clínica pessoal. 5. Manejo do holding silencioso. Muitos pacientes esquizoides, quando se recolhem no seu refúgio psíquico, necessitam de um holding silencioso por parte do analista até que criem condições para poder voltar a se comunicar. Já analisei pacientes esquizoides que passavam sessões inteiras em absoluto silêncio, recolhidos, mas paradoxalmente não faltavam as sessões. Viam e lá permaneciam recolhidos, sabendo que o analista se punha do lado de fora, respeitoso, em prontidão, para o momento em que, sentindo-se mais confiantes, pudessem sair do seu refúgio. Muitos deles usavam dessas situações
para aprender a ficar sozinhos na presença de outrem, processo esse bastante estudado por Winnicott. Sexto, manejo do redirecionamento transferencial. Uma paciente minha de tipo borderline queixou-se que brigava todo dia de manhã com seu marido logo ao acordar. Quando lhe perguntei o que o ato de acordar lhe evocava, lembrou-se de que, quando pequena, seu pai vinha acordá-la aos berros, chamando-a de preguiçosa e irresponsável e desclassificando-a de todas as formas possíveis e imaginárias. Então ela sentia muita raiva, mas não conseguia expressá-la por medo de apanhar do pai. Sugeri-lhe, então, que escrevesse cartas imaginárias ao seu pai, pois esse já morrera há muito tempo, expressando toda a raiva que sentira quando pequena e que, pelas razões expostas, nunca conseguira expressar. Ela seguiu a minha sugestão e, pouco tempo depois, relatou que as brigas com o marido não estavam mais acontecendo ao acordar. Ficou claro, então, que ela, ao acordar, revivia a raiva do pai e a deslocava para o marido. Com o redirecionamento transferencial da raiva, essa pôde reencontrar o seu objeto originário, deixando então de se deslocar para o objeto substituto. Sétimo, manejos auxiliares do processo de personalização. O Winnicott salientou que o atingimento da unidade psicossomática, por meio da qual a psique vem se alocar no corpo do indivíduo, constituindo assim um funcionamento articulado e harmonioso entre psique e corpo, é algo que somente acontece nos casos saudáveis. E denominou esse processo de personalização. Nos indivíduos com patologia de tipo borderline ou psicótica, o processo de personalização nunca se realiza de fato ou se realiza de forma precária. Como exemplo disso, temos o caso relatado por Winnicott de uma paciente psicótica que habitava somente a parte de cima da cabeça por detrás dos olhos e que vivia o corpo como uma máquina estranha que tinha que operar cuidadosamente. Em 2018, publiquei um artigo na Revista Brasileira de Psicanálise, no qual relatei a análise de um paciente borderline, que foi a mais longa que realizei durante 19 anos. Pois bem, esse paciente não possuía uma psique alocada no corpo devido a falhas ambientais severas. Ele possuía um intelecto hipertrofiado e cindido da esfera afetiva e habitava primariamente esse intelecto, não possuindo quase nenhum contato com os afetos. Quando iniciou a análise, tinha sonhos constantes em que flutuava no ar, praticamente voava de um lugar a outro, como se fosse puro espírito. Com o decorrer da análise, entretanto, veio paulatinamente a conquistar um corpo próprio. Desde então passou a sonhar que deslizava num skate pelo chão, ou seja, a ganhar um corpo, ganhava também gravidade e peso. Pois bem, ao longo desse processo analítico, ao saber que ele gostava de tênis de mesa, o conhecido ping-pong, incentivei-o a voltar a jogar, pois sabia que qualquer tipo de atividade que exigisse dele uma articulação mais precisa entre psique e corpo poderia auxiliar no processo de personalização. Além disso, a coordenação da força na mão, nas tacadas, poderia ajudá-lo também, como acredito que o fez, numa maior apropriação dos impulsos agressivos que até então permaneciam pouco integrados ao self. Esse é um exemplo típico de manejo visando ao processo de personalização, que obviamente não dispensa análise, nem tampouco pode ocupar lugar dela, mas pode sim correr como uma atividade paralela auxiliar. Outras atividades que envolvam o uso da unidade psicossomática nessa articulação entre psique e corpo, tais como pintura, cerâmica, podem ter uma utilidade similar, dependendo de cada caso. Também os exercícios de meditação, quando servem para conectar a psique com sensações corporais, focar na respiração, realizar o escaneamento corporal, podem ajudar no processo de personalização. Cito aqui o caso de um paciente de tipo borderline, que ao longo das meditações atingiu um estado de unidade psicossomática
que, muito embora fosse de curta duração, permitia, durante esse intervalo de tempo, o atingimento de um estado de serenidade e de cessação do terror oriundo das agonias impensáveis. Depois, tudo retornava ao tumulto emocional de sempre, mas a experiência, repetida várias vezes, servia-lhe também para avaliar e catalogar as emoções diversas que o assaltavam no dia a dia, ampliando o seu autoconhecimento. Sem ter a pretensão de esgotar o tema proposto, minha intenção foi dar alguns exemplos de manejos na clínica de psicóticos, evidenciando a sua utilidade na prática psicanalítica winnicottiana. Mas cada situação clínica envolve sempre acontecimentos singulares e cada manejo necessita ser criado e recriado em função das necessidades de momento, pois a clínica é sempre soberana e é dela que advém as pistas dadas pelas colaborações inconscientes dos pacientes que nos permitem criar diferentes tipos de instrumental clínico em função das diferentes necessidades egóicas implicadas em cada momento do processo de análise. Pois, se não quisermos ficar presos a jargões teóricos, repetindo-os automaticamente sem cessar, psicanálise significa, antes de tudo, criação. Eu encerro, pois, aqui a minha fala e a gente pode passar para questões, perguntas, discussões, o que vocês quiserem. Agradeço a atenção de todos. Nós que agradecemos, professor. Foi uma fala extremamente importante, né, sobretudo para nós, né, ouvintes, e aqueles que também trabalham com a psicanálise, porque é um ramo clínico, né, que, pelo menos para mim, ainda é desconhecido, né, esse manejo com a psicose, uma percepção winnicottiana. Né? E gostaria de agora, pessoal, abrir espaço, como o professor falou, para aqueles que desejam comentar, tirar alguma dúvida, né, ou fazer algum comentário sobre a palestra do professor, certo? Deixarei aqui a lista de frequência também. Muitas palavras de agradecimento, professor, no chat. Obrigado. Professor, gostaria de iniciar essa fase de perguntas, né, ao senhor, fazendo um questionamento, uma curiosidade que eu tive durante a fala do senhor. Sim. Sobre o objeto transicional, né, nesses casos em que há um manejo clínico, né, das psicoses. Num dos casos que o senhor comentou, Sim. sobre o uso de cartas, inclusive, né, que o senhor utilizou para que acessasse o objeto primário, né, naquela mulher que tinha diversas discussões com o marido. A gente pode entender essas cartas como um objeto transicional, e também gostaria de perguntar se há um espaço desses objetos nessa clínica, nesse manejo, né, clínico das psicoses. Eu não entendi, Matheus, o que você perguntou? Se pode ser um objeto transicional? Naquele caso em que o senhor comentou sobre as cartas, né, o que o senhor instruiu, né, a paciente a confeccionar cartas para... Imaginárias para o pai. Isso. Veja, não é bem um objeto transicional, porque o objeto transicional está ligado basicamente à figura da mãe e ao processo de transição do bebê do mundo subjetivo para o mundo objetivo. Sim. Né? Então, eles são objetos que substituem a ausência da mãe em períodos de ausência da mãe, quando o bebê está ainda nessa transição entre o mundo subjetivo para o mundo objetivo. Ou seja, o bebê não descobriu ainda a existência do mundo objetivo, ele está nessa transição. Por isso são objetos transicionais. Eles fazem a transição entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, e quando mais tarde se cria a terceira zona, essa terceira zona vai estar sempre fazendo essa transição entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. Os pacientes psicóticos geralmente não têm essa terceira zona criada, ou a têm criada de forma muito lacunar e embrionária. Então, um dos objetivos da análise de pacientes borderline ou psicóticos um dos objetivos é poder criar essa terceira zona. Os psicóticos, quando eles têm que passar do mundo subjetivo para o mundo objetivo, é como se eles tivessem que saltar um fosso. E quando eles têm que voltar do mundo objetivo para o mundo subjetivo, é como se eles tivessem que saltar esse fosso novamente.
pela ausência dessa terceira zona. Ok? Entendi, professor. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, professor. Obrigado. Professor, o Rafael Carvalho perguntou em qual livro estará o texto. Desculpa. Olha, eu preciso ver aqui o nome da editora, porque eu não me lembro exatamente. Deixa eu ver se eu tenho aqui marcado. É editora INM, editora IN de navio, M de Maria. Ela vai lançar um livro só sobre o Winnicott, em comemoração ao aniversário do nascimento, que acho que foi o ano passado, era para ter saído ano passado o livro, mas vai sair esse ano, e esse texto vai sair nesse livro. Ok? Está programado para o segundo semestre. Segundo semestre, certo, professor, perfeito. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta ou posicionamento a ser dividido conosco? Podem perguntar o que quiserem, gente, o que não ficou claro, dúvidas, questões, comentários. O Frederico levantou a mão. Pode falar, Fred. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Professor, eu gostei muito da sua fala na manhã de hoje. Parabéns e obrigado pela oportunidade de ouvi-lo. Professor, eu achei muito interessante o momento inicial quando o senhor falou da questão do borderline e a diferenciação em relação às perspectivas estruturalistas, assim, né, dos lacanianos. O senhor poderia, assim, de forma resumida, dizer qual seria as semelhanças e as grandes diferenças entre essas perspectivas, assim, Sim. professor? Ok. Obrigado. Vejam, existem grandes diferenças entre o Winnicott e Lacan. Embora muitos lacanianos tentem comparar o objeto A ao objeto transicional. Existem muitos textos falando sobre correlações entre o objeto A proposto pelo Lacan e o objeto transicional proposto pelo Winnicott. Mas as perspectivas diferem, inclusive, pelos pontos de partida. Para o Lacan, o bebê é formado de fora para dentro. O Lacan vai dizer, o bebê já existe no discurso dos pais sobre ele antes dele nascer. E ele vai ocupar o lugar que é formado por esse discurso parental. Né? O bebê, então, ele vai ocupar um lugar já delimitado pelo que se fala, pelo lugar que ele ocupa na fala dos pais. Então, esse bebê vai ser formado sempre de fora para dentro, né? Atravessado pela cultura e pela linguagem de ponta a ponta. O bebê winnicottiano se forma de dentro para fora, se ele é um bebê saudável. O Winnicott vai dizer que todo a psique do bebê é formado pela experiência do bebê. O que é a experiência do bebê? A experiência do bebê se faz na relação entre esse núcleo espontâneo que irá formar o self do bebê ao longo do tempo, na sua interação com o ambiente, com o que o ambiente pode lhe oferecer. Então, é nessa experiência, é por essa experiência que a psique se forma. Portanto, ela se forma de dentro para fora. Exatamente o oposto. Não é? E na perspectiva lacaniana, as estruturas, a estrutura psicótica, a estrutura neurótica, a estrutura perversa, são estruturas que não se transformam, elas permanecem enquanto estruturas. Né? A função da análise é levar o indivíduo a ter consciência e saber lidar com a estrutura que o define. O Winnicott não pensava assim. O Winnicott pensa que as patologias são interrupções do processo de amadurecimento na história de vida do indivíduo. E a função da análise, seja nas neuroses, seja nas psicoses, seja nas depressões, é ajudar o indivíduo a retomar esse processo de amadurecimento no estágio em que ficou interrompido. Portanto, as estruturas são sim passíveis de modificação e de transformação.
Não sei se eu respondi a tua pergunta, Frederico. Professor, com certeza, professor. Foi muito esclarecedor. Agradeço muito. Acho que apareceu mais uma pergunta aí, mas eu não consegui ler. Quem, quem Pode fez... deixar. Pode deixar, professor, eu leio para o senhor. Foi Tá o bom. Rafael. Foi o Rafael Carvalho. Ele disse, professor, quando falou dos casos dessa cisão da cabeça e corpo, ou até mesmo dessa progressão traumática por falhas ambientais, fiquei pensando no bebê sábio ferenziano. Isso, o Ferenczi, a partir de 1928, ele foi o primeiro psicanalista a, de fato, voltar a psicanálise inteiramente para a clínica. Né? O Freud, como analista, ele estava muito mais interessado em formar psicanalistas, em divulgar a psicanálise, e muito menos em curar os seus pacientes. Né? Tem um livro que se chama acho que é Como Freud Trabalhava. Se não é isso, é qualquer coisa do gênero, que foi escrito principalmente pelos psicanalistas americanos, que foram analisados por ele, e eles dizem exatamente isso. O Freud estava muito mais preocupado em formar analistas, divulgar a psicanálise, do que em curar os pacientes. Quem volta a psicanálise inteiramente para a clínica foi o Freud. Nada de 1928, ele antecipa de uma forma assim muito intensa tudo o que veio se desenvolver sábio, é descrito pelo Ferrer, e falso self patológico proposto pelo Winnicott. Ele até complementa, professor, ele perguntou, fiquei pensando no bebê sábio ferenziano, esse bebê sábio seria um falso self correto? Então, ele poderia ser pensado... A gente não pode equivaler os conceitos. Né? São dois psicanalistas diferentes, com léxicos diferentes, com teorias diferentes. Mas digamos que a ideia do bebê sábio, ou de uma espécie de progressão traumática que o Ferenczi, que é o conceito que o Ferenczi criou, né? Uma parte que prematuramente se desenvolve para enfrentar os traumas, ele de alguma forma prenuncia e antecipa a ideia do falso self patológico proposto pelo Winnicott. Perfeito, professor. Pessoal, algo mais? Alguma outra colocação? Professor, acredito que seja isso. Rafael agradeceu. Agradeço também, Rafael. Não tinha feito esse link com o conceito diferenciando. Obrigado pela discussão. E, professor, gostaria de agradecer demais novamente, pela última vez, o senhor, por essa palestra, né? Foi realmente um presente para nós essa manhã e agradecemos demais pela acolhida, né? E pela gentileza do senhor participar desse nosso primeiro congresso, né? Esperamos, inclusive, que tenhamos outras oportunidades de trabalhar novamente com o senhor no futuro. Ok, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e discutir alguns temas importantes, não é? E a gente se encontra por aí, né? Verdade, professor. Certeza. Bom, E então, damos o LIGEPS, né, o nosso grupo de pesquisa, agradece novamente, senhor, por tudo. ok. Obrigado a todos, então, e até logo. Até logo, pessoal.